Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu recebo muitas perguntas: recaídas. É normal? Não é normal? Eu já tive? Não tive? Vem comigo que eu te conto. Seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no meu canal, hoje com esse tema tão aguardado. Eu recebo muitas perguntas, as pessoas têm muita curiosidade em saber se depois da minha internação, da segunda, momento que eu acabo o meu primeiro livro, se durante esses 10 anos eu tive alguma recaída. Vou contar um pouquinho para vocês como foi a evolução nesses 10 anos. Eu saí da minha segunda internação e continuei o tratamento na primeira fase semanalmente, indo a São Paulo. Eu morava em Campinas, para quem não se lembra, e eu passava pela nutricionista, psiquiatra e psicóloga. Nutricionista e psicólogo uma vez por semana e o psiquiatra uma vez por mês. Depois, com o tempo, isso foi espaçando conforme eu entrei mais no período de manutenção. Eu não passei por mais nenhuma internação nesses 10 anos, não tive nenhuma recaída, digamos assim, intencional. Quero perder peso de novo, quero fazer uma dieta, nada disso. Isso, a minha cabeça estava muito focada, muitas vezes não aceitando ainda o ganho de peso, mas sabendo que aquilo era o que eu precisava e que me manteria saudável. O que aconteceu, na verdade, aconteceram algumas vezes, que eu perdia um pouco de peso de forma não intencional, mas aquelas sabotagens que a gente vai cometendo, de marcar compromisso na hora do almoço, come correndo, ou quando eu abri minha loja em Campinas, depois que eu tive o Theo, ele estava com um aninho mais ou menos, aí eu fazia os treinamentos em São Paulo, então correria, não dormia bem e não me atentava em acrescentar algo mais para aguentar esse pique um pouco mais acelerado. E aí eu perdi um pouco de peso e logo me acostumava com o peso mais baixo e não fazia nada para recuperar esse peso. Então era isso que acontecia. E aí que entrava o papel super importante da equipe. Fernanda, olha só, acendi aquela minha luzinha, vamos recuperar um pouquinho porque baixou. E aí aquela luta de, não precisa, vou recuperar naturalmente. Mas esse naturalmente não era o meu histórico, Porque por passar muitos anos com baixo peso, qualquer coisa me fazia voltar, um pouquinho, e aí a dificuldade para recuperar isso. Então as minhas recaídas foram nesse sentido, de quando perdi um pouco de peso, ou até por uma gripe, uma virose, alguma coisa assim, de não me esforçar imediatamente para voltar ao peso de estabilidade. Eu tinha que ter o lembrete da equipe de vamos lá, e tudo mais. Então, e durante o começo do tratamento, eu bancava ter um peso mínimo, Eu combinava com a minha nutricionista, ela queria um peso um pouquinho a maior, daquele mínimo que eu bancava ter, por uma segurança, exatamente para quando acontecesse esse tipo de coisa, mas eu só aceitava naquele começo um mínimo que eu coloquei na minha cabeça. Então, essa era a luta no começo do tratamento. Mas eu tive um ponto de virada, que foi quando meu pai morreu, que eu comentei inclusive no vídeo da semana passada, da fobia social, que a gente aprende que a vida não aceita desaforo e tudo mais. Quando meu pai morreu, um mês antes eu lancei o meu terceiro livro, Tesselas, Família Mosaico. E na época do lançamento eu estava um pouco magra, abaixo do que... magra, não é esse o termo, Eu acho que essa coisa de magra, gordo, não é isso, a gente usa isso de uma forma errada. Mas eu estava um pouco abaixo do meu peso ideal, que era o combinado no tratamento. E até eu lembro que meu pai, acho que foi a última foto que eu tenho com ele foi no lançamento do meu livro e ele falou para mim: filha, eu tô te achando um pouco magra. Tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem, é correria, aquelas coisas, que a gente vai dando as desculpas de sempre. E aí, exatamente um mês depois do lançamento, ele faleceu. E as pessoas ficaram super preocupadas comigo de que aquele seria o momento que eu voltaria, teria recaída, o que seria normal, até esperado, até por eu já estar com um peso um pouquinho mais baixo da manutenção. Mas aconteceu uma coisa ao contrário comigo, porque, como eu disse no último vídeo,
eu aprendi de uma forma muito drástica, né, muito cruel, de que a vida a gente tem é o aqui e o agora, né? E aí eu me lembro que daquele dia em diante, porque ele estava bem, ele entrou no avião, teve um ataque do coração e morreu. E aquilo foi tão forte para mim, lógico, tirando a parte do sentimento da perda, de perder um pai, que isso nem gosto de comentar, mas a questão da vida mesmo, né? De como a gente às vezes vai deixando, quanto a gente vai. Eu não sei, eu não estou conseguindo achar a palavra certa, mas como a gente vai sendo displicente com a nossa vida muitas vezes, com a nossa saúde, deixando para depois, eu vou recuperar naturalmente, e às vezes a gente acaba não se esforçando, não só em relação ao transtorno alimentar, isso cada um dentro da sua área, e aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu falei, meu Deus, não, eu tenho os meus filhos aqui, eu não posso morrer, eu não posso ficar nesse limite sempre, né, nessa tensão de acontece uma coisa, abaixa um pouquinho e começa aquela preocupação. E aí daquele dia, isso tá fazendo 5 anos agora, né? Eu nunca mais tive o peso abaixo do mínimo que era esperado, e quando eu me mudei para os Estados Unidos, que foi logo um ano depois, foi quando eu entendi, a minha nutricionista que queria aquela margem de segurança para mim, eu entendi quando eu mudei para cá. Eu vou gravar um vídeo depois mais para frente nessa transição também, que eu acho muito legal, foi quando eu superei minha síndrome do pânico, foi uma nova etapa na minha vida de superação, porque quando eu me mudei eu não tinha plano B, eu não tinha mãe para ligar, eu não tinha ninguém para me socorrer, então eu tive que me manter realmente mais do que saudável, era eu, meus filhos e meu marido viajando, então eu não podia mais ter não podia passar mal, eu não podia ter queda de pressão, eu não podia mais nada. Então ali também foi uma evolução do que eu aprendi logo depois que meu pai morreu. E aí eu não tive mais nenhuma perda de peso, de ficar abaixo do peso que eu me manteria saudável, e assim eu venho vindo e espero continuar. Um dia de cada vez, sempre. E eu queria dizer para você que sofre com isso ou com outra doença mental, é normal ter recaída, tá? Faz parte, não é uma linha linear, né, o tratamento, assim, não é uma coisa que você começa a subir e só sobe, não, a gente fala que é espiral, né, às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente tá ali, às vezes a gente tem um dia bom, 2 ruins, uma semana melhor, outra nem tanto, mas é importante a gente saber que isso é normal, faz parte, e nem por isso estamos deixando de crescer, porque a gente tende a se culpar e aí fala assim, poxa, eu não consigo mesmo, eu sou um fracasso, ou vem alguém, né, de fora e fala isso pra gente. E isso acaba detonando o tratamento. Então, assim, não teve um dia legal? Ok, amanhã, vamos de novo, entendeu? Então, é o que eu sempre falo, não tem problema cair, tá? Mas a gente não pode jamais desistir de levantar. E quando o meu pai morreu, que todo mundo estava esperando, inclusive eu, que fosse ser um momento muito difícil, é que eu me lembrei até daquele versículo que Paulo diz, né? Quando estou fraco, é que sou forte. E eu quero dizer isso para você. Se você está passando por um momento difícil, se você está se sentindo fraco, lembre-se, você é muito forte. Olhe para trás e veja tudo que você já conquistou na sua vida, quantos momentos você já superou. A gente supera todos, não é? Estamos aqui, não é verdade? Então, vamos lá. Se caiu, não desista de levantar. Vale a pena. Um dia de cada vez, sempre lutando, tá bom? Vamos juntas, juntas somos mais fortes. Beijo grande e até o próximo vídeo.